Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Nós adoramos o teu nome, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, neste momento eu gostaria que você desse a mão para o irmão que está do teu lado. Se você puder abraçar o irmão que está do seu lado. Comece nesse momento como igreja do Senhor Jesus Cristo a declarar palavras de amor ao Senhor. Comece nesse momento a declarar o seu amor por Deus. Comece nesse momento a adorar ao nome do Senhor em uma só voz, dizendo: Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, nós Te adoramos, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, neste dia de domingo, Pai, declarando, Senhor, que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, dedicando ao Senhor as primícias daquilo que nós recebemos do Senhor, a oportunidade que nós temos de começar mais uma semana. Esta semana nós começamos declarando o Teu nome sobre nossas vidas, Senhor. Começamos Te adorando, dizendo que nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós Te amamos porque o Teu amor incondicional está sobre nós. Porque um dia o Senhor resolveu entregar o Seu Filho, para que todo pecado, toda transgressão, tudo que de errado nós fizemos, ficasse lá na cruz. Nessa noite, se você chegou aqui sofrendo, você chegou aqui com dores, se você chegou aqui, meu irmão, pronto para desistir, deixe tudo na cruz nessa noite. Deixe tudo na cruz nessa noite. Deixe as suas dores na cruz. Deixe as suas dúvidas na cruz. Deixe a sua incredulidade na cruz. Deixa tudo lá na cruz, porque o Senhor Jesus Cristo triunfou. Triunfou por você, triunfou pela tua família, venceu pela tua casa. Você é mais do que vencedor no sangue do Senhor Jesus Cristo, que cobre todo o pecado, que te limpa as feridas, que transforma a tua vida. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. Glorifique ao nome do Senhor. Glorifique ao nome do Senhor. No domingo passado, no culto que nós fizemos aqui, enquanto nós ministrávamos, o Espírito Santo de Deus revelou ao coração do Tiago uma canção. Eu gostaria que você cantasse. Gravou a canção? Eu gostaria de lembrar a canção. Enquanto nós pregávamos aqui, nós estávamos falando sobre essa questão de que enquanto nós estamos ministrando a palavra, o Espírito Santo de Deus precisa revelar no teu coração aquilo que você precisa aprender, aquilo que você precisa alcançar. Esta é uma noite, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus vai te revelar um caminho, vai te dar uma direção, vai te dar um alvo. E eu gostaria que enquanto o Tiago cantasse essa música maravilhosa que Deus revelou para ele neste local, você abrisse o teu coração e começasse a buscar do Senhor aquilo que você precisa entender, aquilo que você precisa compreender, aquilo que quem sabe para você tem sido difícil. O Espírito Santo de Deus pode facilitar as coisas para você, basta que você creia, porque tudo é possível aquele que crê. Amém? Adore ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero aleluia. Te ouvir. Aleluia. Entender glória a Deus. Planos, conhecer aquilo que tens preparado. Glória a Deus. Pra mim, além de minhas vontades. Aleluia. Além glória a Deus. do que esperam de mim, ir além do
que eu possa Glória a Deus. imaginar. Em ti vou mais, em ti eu posso mais, incomparáveis, inimagináveis são teus caminhos, Senhor. Em ti, cante isso. Em ti vou mais, em ti eu posso mais, incomparáveis, inimagináveis são teus caminhos, Senhor. Aleluia. Você pode muito mais no Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Você pode muito mais naquilo que Deus pode fazer na tua vida, porque a palavra do Senhor diz que infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, é aquilo que o Senhor tem poder para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar assento, fique à vontade, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode acender a luz, Fabiano. Quero agradecer aqui mais uma vez o povo que vem lá de Floripa todo domingo para nos auxiliar aqui, para nos fazer esse louvor abençoado. Amém? A igreja está aí, amém? Glória a Deus. Ontem nós tivemos uma noite maravilhosa aqui. Quem esteve aqui ontem, quantas pessoas estavam ontem aqui no culto de ceia? Muita gente estava. Nosso primeiro culto de ceia foi um marco, foi algo extraordinário. A presença do Espírito Santo de Deus foi extraordinária ontem neste local. Eu tenho certeza que ontem foi um marco para esse ministério, vai ficar como um memorial diante do Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia comigo, Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Amém? Vamos orar? Querido Espírito Santo, Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado. Sabemos, Senhor, que dentro de um culto o Senhor sempre fala aos nossos corações, Pai. Chegou o momento da tua palavra e neste momento nós cremos que o Senhor irá falar com cada um de nós, Senhor, na multiforme graça da tua palavra. Querido Espírito Santo, eu me coloco à disposição, Pai, para dentro das minhas limitações, Senhor Deus, dentro dos meus defeitos, Senhor Deus, eu poder ser cheio da tua graça, da tua sabedoria, da tua unção, Pai, para ministrar a palavra exatamente como o Senhor ministrou o meu coração. Abra a porta da palavra, Senhor, entra em cada coração, que o teu Espírito Santo visite, e que esta boa semente possa dar frutos verdadeiros, para as pessoas aprenderem, Deus, a desfrutarem uma vida abençoada, de acordo com a obediência da tua palavra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Meu irmão, ontem, como eu falei para você, foi uma noite extraordinária. Ontem nós fizemos a nossa primeira Santa Ceia. E na mensagem de ontem, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração um tema que falava sobre as 5 virtudes ou as 5 atitudes de um cristão. Baseado lá em Gálatas 6,
o Espírito Santo revelou 5 atitudes, pelo menos, que eu e você, como cristãos, precisamos ter. Eu não quero ministrar a palavra de ontem, eu vou pregar uma palavra diferente, mas a mensagem de hoje, ela é um complemento da mensagem de ontem. Ontem na mensagem, dentro daquelas 5 virtudes, que está lá em Gálatas 6, a primeira atitude de um cristão, que o Espírito Santo de Deus revelou em nossos corações, é que todo o cristão, todo o homem de Deus, toda a mulher de Deus, ele restaura. Se você é um cristão, se você tem Deus dentro do teu coração, você tem uma necessidade de restaurar vidas. Você tem esta atitude dentro do seu coração. A Bíblia nos mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que o Senhor estava fazendo com essa atitude? Restaurando. A Bíblia mostra lá em Romanos capítulo 5, que pelo pecado de um só homem, pela transgressão de um só homem, entrou o pecado na terra. Igualmente, pelo sacrifício de um único homem, o Senhor Jesus Cristo, nós obtivemos a redenção dos nossos pecados. Fomos justificados pelos nossos pecados, através da restauração que Deus promoveu com a humanidade para com Ele. Deus restaura. E se Deus restaura, e restaurou a sociedade, restaurou a humanidade através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Ele também restaura indivíduos. Se você é um cristão, se você está andando com Deus, você sabe que Deus restaurou o teu casamento, você sabe que Deus restaurou o teu lar, você sabe que Deus restaurou a tua vida, Deus tem restaurado as tuas finanças. Se você ainda está começando a caminhar agora com Deus, tenha a convicção absoluta de que Deus vai restaurar os teus propósitos em nome de Jesus, porque Deus é um Deus de restauração. E se Deus restaura, por que nós não temos essa virtude de restauração? Muitas vezes nós não buscamos a restauração, muitas vezes nós não corremos atrás, ou nós não nos colocamos à disposição do Senhor para restaurarmos outras vidas. E aí eu comentei lá em Lucas capítulo 15, depois você estuda em casa, mostra Jesus Cristo falando sobre as parábolas da ovelha perdida, as parábolas das dracmas, as parábolas do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, a parábola das dracmas. Aquilo tudo ali era Deus, Jesus Cristo, falando sobre restauração. Há mais alegria no céu por um pecador do que se arrepende, do que por 99 justos, que não dependem de arrependimento, que não precisam de arrependimento. O Senhor se alegra e faz uma festa nos céus, quando alguém busca se restaurar, quando alguém é restaurado. E quando nós temos a oportunidade de sermos instrumentos na mão do Senhor, nós recebemos do Senhor maravilhas e bênçãos sobre as nossas vidas, com essa atitude de restauração. A segunda virtude que um cristão deve ter é que todos eles devem servir. Deus nos fez para nós sermos servos. E aí eu falei lá em João 13, nos mostra Jesus Cristo dando o maior exemplo de liderança que alguém pode ter. O nosso maior líder, o nosso mestre, aquele que nos ensinou todas as coisas, o autor e consumador da nossa fé. Ele nos ensina que as duas principais ferramentas de um líder é uma toalha e uma bacia com água limpa. Ele se dispõe da condição de líder, de autoridade, e serve os seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus Cristo sabia que Judas ia traí-lo, mas mesmo assim ele serviu Judas. A Bíblia diz que Jesus Cristo sabia que todas as coisas Deus havia colocado debaixo do seu poder. Todas as coisas estavam debaixo do poder do Senhor Jesus Cristo na terra, mas mesmo assim ele se despiu desta autoridade e serviu. Nós muitas vezes não servimos quem nós achamos que possa nos trair. Nós muitas vezes, por um pouco de poder que recebemos, qualquer coisa que seja abaixo daquela condição que nós estamos, para nós já passa a ser humilhação. E Deus nos ensina, Jesus Cristo nos ensinou a servir. Ele disse que Ele veio não para ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. É uma atitude de um cristão servir. E aí eu falei sobre a questão e a condição de que todo cristão deve ser fiel e investidor. Gálatas 6,6 fala que aquele que é instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com aquele que instrui. Está falando de investimento no reino, está falando de você apoiar, está falando de você se colocar à disposição para que todas as coisas aconteçam.
Você hoje está aqui nos visitando, está vendo uma igreja maravilhosa. Tudo isso aqui que você está vendo, só é possível você hoje adorar ao Senhor, porque graças a Deus, Deus deu um povo para a gente que se coloca à disposição de investir, que se coloca à disposição de acrescentar, que se coloca à disposição de pegar a mão na massa juntos, e tudo isso aqui foi feito em 4 dias, meu irmão, porque Deus nos deu um povo fiel, um povo com características de cristão, que se coloca à disposição de servir. Eu sou muito grato a Deus por isso. Uma quarta atitude de todo o cristão, que eu falei ali na palavra, que eu falei na palavra de ontem, é que todo cristão, ele é apto para fazer o bem. A palavra do Senhor nos mostra em Romanos 12, que não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É o que nós temos que fazer como cristãos, pagar o mal com o bem. O mal nunca vai vencer o bem, meu irmão e minha irmã. Se você fizer o bem, você sempre vencerá o mal, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. O Senhor é bom, a palavra do Senhor diz isso. Jesus Cristo disse lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha, Ele nos ensina que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão recompensados. Se você tiver fome e sede de justiça, meu irmão, Deus vai fazer com que as coisas aconteçam na tua vida. Justiça significa dar a cada um aquilo que lhe é devido. A palavra do Senhor nos mostra a história de Jó. A Bíblia diz que era um homem justo e íntegro, andava com Deus, temia o mal. A palavra do Senhor mostra a vida de Noé, um homem que era justo e íntegro. Capítulo 6, versículo 9 de Gênesis mostra um homem justo e íntegro. Agora, o que é justo e íntegro? Justo é dar a cada um aquilo que lhe é devido, e íntegro, qualidade daquilo que é inteiro. Deus não está preocupado se você é perfeito, Deus não está preocupado se você é perfeita, Deus está preocupado que você se entregue inteiramente para Ele, que você se coloque à disposição do Senhor, com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos, sendo íntegro na presença do Senhor. Deus vai fazer a obra na tua vida. É tudo que Deus precisa, é que você se dedique inteiramente para o Senhor. É isso que nós precisamos fazer. As pessoas às vezes não vêm na igreja, ou não se dedicam, ou não buscam, ou não clamam, ou não assumem um compromisso, porque ficam olhando para os seus defeitos. Meu irmão, Deus é quem dá o fruto do Espírito, é o Senhor que coloca em você aquilo que está te faltando. Agora se coloque na posição com integridade, com tudo que você tem, porque Deus vai transformar aquilo que precisa ser transformado na tua vida. E aí eu falei a quinta e última virtude, atitude de um cristão, e é por ela que eu vou começar a mensagem de hoje. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas 6, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo, no tempo de Deus, nós vamos colher se nós não desanimarmos. Todo cristão colhe, meu irmão. Todo bem que você está fazendo, você vai colher. Tudo aquilo que você tem plantado, você vai colher. Se você não desanimar, se você permanecer firme, se você não desistir na caminhada, você vai colher todo o bem que você está plantando. Porque eu não acredito no evangelho de derrota, meu irmão. Eu não acredito no evangelho onde você anda toda a vida prostrado. A palavra do Senhor nos diz que o evangelho, nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Evangelho é boas novas, evangelho é transformação, evangelho é mudança de vida, evangelho é você crescendo na presença do Senhor em todo o tempo. É o que diz a palavra do Senhor. E aí, eu queria falar dessa mensagem de hoje. A mensagem que tem como título, Desfrutando a Vida. Quantos aqui querem aprender a desfrutar a vida? Nós precisamos aprender a desfrutar a nossa vida, desfrutar a nossa vida com Deus, desfrutar a nossa vida com Deus estando em primeiro lugar na nossa vida, vencendo, prosperando, crescendo. E esse texto aqui nos mostra isso. Jesus Cristo aqui nos ensina isso, a nós desfrutarmos a vida. Significado da palavra desfrutar: colher frutos, usufruir, aproveitar tudo que o Senhor te deu. Talvez você não tenha muitas coisas, talvez você não tenha muitos bens, mas Deus te deu alguma coisa, meu irmão, e você tem que aprender a desfrutar isso que Deus te deu. Você tem que aprender a ser grato com isso que Deus te deu, isso que você tem. Você vai vencer, você vai prosperar, você vai crescer. Seja grato, aprenda a desfrutar o que Deus te deu. O texto aqui nos ensina isso. Aí Jesus Cristo diz, no versículo 11, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Meu irmão, a palavra Naim significa lugar de descanso, aconchego.
Se você quer aprender, meu irmão, a aproveitar a tua vida, você precisa aprender a descansar. Descansar no Senhor, descansar nas promessas, descansar depois de um tempo árduo de trabalho, descansar de todo o plantio que você está fazendo. Hoje, meu irmão, as pessoas estão desaprendendo isso. Jesus Cristo, certa vez, manda os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos, lhe dá autoridade e diz para eles o seguinte: vocês vão pregar em todos os lugares, vocês vão libertar pessoas de espíritos imundos, vocês vão curar, eu estou dando autoridade para vocês fazerem tudo isso. E eles vão. Quando eles voltam, eles passam um relatório para Jesus Cristo, começam a relatar tudo o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que as pessoas vinham e iam, estavam indo e vindo, ao tempo deles não terem nem condições de parar para comer, a Bíblia diz. E aí Jesus Cristo olha para eles e diz assim: ó, venham comigo para um local deserto e descansem um pouco. Você talvez, meu irmão, não precisa descansar muito, mas você precisa descansar um pouco. Você precisa aprender a descansar. Eu estava lendo uma matéria, hoje ainda eu estava relendo essa matéria. E essa matéria fala que foi feito um estudo, uma estatística, um estudo científico que mostra que todas as pessoas que trabalham mais do que 55 horas por semana correm sérios riscos de sofrerem com problemas mentais. Sérios riscos. Se você for fazer uma divisão aqui, trabalhar 60 horas, botando aí 6 vezes por semana, vamos botar aí 10 horas por dia. Se você tem trabalhado mais de 10 horas por dia, meu irmão e minha irmã, saiba que você está correndo sérios riscos de ter problemas gravíssimos. Quer saber um deles, o que a pesquisa diz? Depressão, ansiedade, problemas no relacionamento. As pessoas que trabalham demais correm sérios riscos de se tornarem viciados em fumo, em bebidas, porque trabalham demais. E às vezes nós ficamos espiritualizando coisas que são naturais, meu irmão. Deus fez o descanso para o homem e as pessoas têm medo ou têm vergonha de descansarem. Eu te passo uma pergunta: Deus precisa de descanso? Deus precisa dormir? O Salmo 121, a palavra do Senhor nos mostra que não dormirá o guarda de Sião. Deus não dorme. Mas e por que lá em Gênesis 2 a palavra nos mostra que depois que Deus construiu todas as coisas, Ele descansou no 7º dia? Para nos ensinar, meu irmão, para nos ensinar que nós precisamos descansar, para nos ensinar que nós precisamos ter um tempo de renovo, um tempo de revitalizar as nossas forças. Tem pessoas aqui, meu irmão, que estão há mais de um ano trabalhando e não descansam. Tem pessoas aqui que nunca tiraram férias na vida, e aí depois reclamam porque que estão ansiosos, depressivos. Meu irmão e minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você: aproveite. A palavra do Senhor lá em Eclesiastes 3 nos ensina, Salomão disse que tudo o que há de melhor para o homem é aproveitar o fruto do seu trabalho, porque essa é a recompensa que o Senhor te dá. O que você vai fazer, a Bíblia diz, depois que você for para o cemitério? O que você vai fazer, meu irmão? Desfrute do trabalho que Deus te deu. Aproveite tempos de descanso com a tua família, aproveite tempo de descanso com os teus filhos, aproveite tempos de descanso, porque isso vai fazer você revigorar as tuas forças, a tua mente ficar boa e você poder entender o projeto que Deus tem para a tua vida. Aprenda a descansar. Deus aqui, Jesus Cristo aqui estava indo para Naim, lugar de descanso, com os seus discípulos. Vamos descansar um pouco. Aprenda a fazer isso, meu irmão. Busque por isso. O problema do ser humano é o desequilíbrio. O problema é que uns trabalham demais, outros não querem trabalhar. Provérbios 19 diz que a preguiça causa o sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Você foi feito para ser sal. A Bíblia diz que você é sal. Sal é sinônimo de tempero, é sinônimo de vida equilibrada. Tenha momentos de trabalho sim, plante, regue a sua semente, se esforce, porque você precisa se esforçar. Agora, meu irmão, não seja uma máquina, porque isso vai prejudicar a tua vida. Jesus Cristo está nos ensinando a descansar. Espere no Senhor, descanse no Senhor. As pessoas às vezes trabalham igual malucos, saem do trabalho, levam o trabalho para casa, chega no domingo, não consegue aproveitar um bom final de semana com a família, porque já está pensando naquilo que tem que fazer na segunda-feira. E aí vem a depressão, e aí vem a ansiedade, aí vem os problemas psicológicos. E aí, meu irmão, a gente espiritualiza, diz que o inimigo está nas nossas vidas. Não, meu irmão,
Deus nos fez e nos ensinou a termos tempos de descanso. Se você colocar isso na tua vida, você vai andar equilibrado. Amém? Olha o segundo ponto aqui que interessante. Graças a Deus. Versículo 11 e 12. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos. E uma grande multidão, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Meu irmão, aqui o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Quando você olha uma multidão de longe, aparentemente todas são iguais. Você não vê se estão festejando, você não vê se estão sofrendo, você não vê a causa daquela manifestação. De longe você não consegue identificar isso, porque uma multidão de longe é muito parecido. E aqui é exatamente isso. Essa multidão de longe via uma multidão com Jesus Cristo, e uma multidão saía com aquela viúva de Naim. Muita gente, você olha, meu irmão, e pensa e acredita que aquelas pessoas estão saindo, estão vivendo lugares de descanso. Essa mulher estava saindo de Naim, aparentemente estava vindo de um local de descanso, mas quando Deus chega perto dela, quando o Senhor Jesus Cristo chega perto dela, o que nós observamos aqui, meu irmão, é que ela estava sofrendo. O que nós observamos aqui é que a sua dor era imensurável. É o que nós observamos aqui. Qual é a diferença aqui dessas duas multidões? A multidão dela simboliza o mundo. No mundo, a pessoa nasce e comemora, morre, enterra. No mundo é assim que as coisas acontecem. Agora, a multidão que simboliza Jesus Cristo nos mostra e nos ensina sobre a igreja, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo vinha com os seus discípulos. Isso significa, meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo e a sua igreja. O mundo, meu irmão e minha irmã, está saindo do local de descanso e está indo cada vez mais para a perdição. O mundo cada vez mais está indo para locais de perdição. Agora a igreja do Senhor Jesus Cristo está saindo do mundo, está saindo da aflição, está saindo do sofrimento e caminhando em direção a locais de descanso. É o que a Bíblia aqui está nos dizendo. E aqui Jesus Cristo, a Bíblia nos ensina, nos mostra que Jesus Cristo, indo neste local de descanso, encontra esta mulher. Hebreus 4:10 diz assim a palavra do Senhor: pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Entre no descanso de Deus, meu irmão. Entre no descanso de Deus, minha irmã, porque você vai descansar das obras que você tem feito, você vai descansar daquilo que você tem produzido, você vai encontrar descanso quando você entender que a multidão que você tem que acompanhar não é a multidão que está indo para o mundo, não é a multidão, não é a moda, não é os segmentos que o mundo está oferecendo. O evangelho é uma contracultura, a cultura imposta. Você vai na contramão do sistema, mas você vai descansado porque o Senhor Jesus Cristo está com você. Você vai em direção a Naim, você vai em direção à cidade de descanso, e aqui Jesus Cristo encontra essa mulher, e a Bíblia diz que quando ele encontra essa mulher, ele conversa com ela, ele vai falar com ela, ele vai mudar a vida dela. Jesus Cristo, o que Jesus Cristo diz? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descansos a vocês. Meu irmão, se você chegou aqui nessa noite cansada, se você chegou aqui nessa noite sobrecarregada, se o fardo tem sido pesado para você, se você veio do meio de uma multidão que está caminhando para a perdição, eu quero dizer para você que hoje você encontrou Jesus Cristo, hoje você encontrou a igreja do Senhor Jesus Cristo, e hoje você vai encontrar descanso para a tua vida. Jesus Cristo vai transformar a tua história em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus vai mudar a tua história, meu irmão. Amém? É isso que a Bíblia aqui está nos mostrando. E o detalhe, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi. O que Jesus Cristo fez? Ele foi. Qual é o mandamento do Senhor Jesus Cristo para nós? Ide.
e pregai o evangelho a todas as nações, fazei discípulos em meu nome. Ou seja, Jesus Cristo está nos ensinando, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender que nós temos que ir. Quando nós irmos, meu irmão, junto com a massa, unido como corpo do Senhor Jesus Cristo, nós vamos mudar a história de muita gente será transformada quando nós entendermos que nós precisamos sair daqui e ir. A igreja precisa ir. A igreja precisa estar lá fora, a igreja precisa encontrar pessoas que estão no meio de multidões perdidas, que dependem de mim e de você, que temos a palavra do Senhor revelada em nossos corações. A Bíblia diz que Jesus foi, e aí Jesus foi e encontrou ela. Olha o que diz a palavra do Senhor: ao vê-la, o Senhor compadeceu dela e disse: não chore. Meu irmão, Jesus é perito em encontrar indivíduos no meio da multidão. Você que já foi encontrado por Jesus Cristo, dá uma cutucada aí no irmão que está do teu lado e diz assim: ele vai te encontrar hoje também. Fala com vontade, meu irmão, com fé. O Espírito Santo de Deus vai te encontrar hoje também. Não chore, não desanime, não fique perdido, não ache que as coisas acabaram para você, não pense que não há mais solução para aquilo que você tem, para aquilo que você tem esperado. De repente você está andando como alguém que está sepultando os seus sonhos, sepultando aquilo que você acreditava, sepultando os teus planos. Meu irmão e minha irmã, se você encontrar o Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer para você: não se desespere, porque eu tenho poder para mudar a situação. Aquilo que era morte vai se transformar em vida, em nome de Jesus. Tenha certeza disso. A Bíblia aqui nos mostra que Jesus Cristo chega para ela e diz para ela assim: ó, não chore. Não chore, não chore, porque agora você não está mais andando com a multidão que está indo para um cemitério. Você não está mais andando com a multidão que está enterrando sonhos. Você não está mais andando com uma multidão que está rumo à perdição. Você está andando agora com uma multidão, com um povo abençoado que está andando em rumo à Nova Jerusalém, que a palavra do Senhor nos ensina lá em Apocalipse 21:4. A Nova Jerusalém, meu irmão, Jesus Cristo disse que lá não haverá choro, lá Ele enxugará de nós toda lágrima. Lá não haverá morte, lá não haverá tristeza, lá não haverá choro, lá não haverá dor, porque lá a velha ordem já passou, meu irmão e minha irmã. A igreja do Senhor Jesus Cristo está caminhando rumo à Nova Jerusalém. É transformação de vida, é ausência de tristeza, é ausência de choro, é ausência de sofrimento, é vida e vida em abundância, é o que diz a palavra do Senhor para a tua vida. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. É para lá que nós estamos caminhando, meu irmão. É para lá que nós estamos caminhando, minha irmã. Então pare de chorar, pare de reclamar, pare de achar que não tem mais solução. Você encontrou um povo que está caminhando junto para a Nova Jerusalém, amém? Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Isso é o que Deus quer fazer com você. Deus quer restaurar os teus sonhos, Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer restaurar a tua história em nome de Jesus. E aí a Bíblia diz aqui que Jesus Cristo encontrou ela. Jesus Cristo disse para ela: não chore, no versículo 13. E aí no versículo 14, a Bíblia diz: depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam, e Jesus disse: jovem, eu digo, levanta-se. Meu irmão, levante-se. Levante-se. Por que você está prostrado? Por que você não está mais acreditando? Por que você acha que não dá mais? Levante-se. A Bíblia nos mostra lá em Josué capítulo 7, que Josué havia junto com o povo de Israel pecado, e eles estavam perdendo a batalha, eles estavam perecendo diante da batalha, e a Bíblia nos mostra que naquele momento Josué vai à arca do Senhor, coloca cinzas na sua cabeça, se prostra diante da arca, e começa a clamar e suplicar, e começa a se desesperar, dizendo: Senhor, Tu fizeste nós atravessarmos o rio Jordão, para nós perecermos agora, sermos envergonhados diante desse povo. E aí o Senhor olha para ele e diz assim: por que você está prostrado? Levante-se. Por que você está prostrado? Levante-se. Você pecou? Levante-se. Você errou? Levante-se. Você falhou? Levante-se. Não fique prostrado, meu irmão e minha irmã, porque pecar significa errar o alvo. Vire-se, aponte-se para o alvo. O teu alvo é o Senhor Jesus Cristo, e você vai encontrar a vitória. Agora você precisa se levantar. Levantar é com você, meu irmão. Ficar de pé é com você, tomar uma atitude é com você, o que diz a palavra do Senhor. Jesus Cristo aqui olha para aquele jovem e diz assim: ó, levante-se.
E aí a Bíblia diz que depois ele aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Olha que interessante isso aqui, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus Cristo não tocou no jovem. A Bíblia diz que Jesus Cristo tocou no caixão. O que é um caixão para um morto? Um caixão para um morto é o seu patrimônio. O caixão para um morto é o seu comodismo. O caixão para um morto é a sua segurança. O caixão para um morto é tudo o que ele tem. E tem muita gente, meu irmão, que Deus precisa tocar no teu comodismo. Tem muita gente que Deus precisa tocar na tua segurança. Tem muita gente que Deus precisa tocar num relacionamento que você tem. Tem muita gente que precisa tocar nas tuas finanças, porque essa é a única forma de você parar para poder ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo dizendo para você: levante-se. Tem muita gente que é assim, meu irmão. Tem muita gente que tem vivido crises, problemas, dificuldades, traumas, sofrimentos, estão paralisados, a vida não anda, as coisas não acontecem. Não é porque Deus não olhou mais para você, não é mais porque Deus virou as costas para você, não é mais porque o Senhor não quer saber de você, mas é porque o Senhor teve que tocar e você parar, porque se você não parar, o próximo passo é uma cova. Você precisa parar e olhar e ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo dizendo: ei, levanta-se, muda a direção, volta para o alvo, volta para o caminho, volta para a situação que você estava antes de você começar a pensar só nisso aí, pensar só no que você pode ter, pensar só no que você pode comprar, pensar só nas suas próprias forças. Volte-se, levante-se e ande, porque eu tenho uma vida e uma história para realizar na tua vida. Deus precisa tocar muitas vezes, meu irmão. Se as coisas estão paralisadas na tua vida, olhe para isso. Veja se você não precisa se levantar. Veja se você não precisa tomar uma atitude. Veja se você não precisa hoje assumir um compromisso diante de Deus, para que o Senhor venha sobre você, para te mudar a tua história em nome de Jesus. Para que você não perca, para que você não caia, para que você não chegue ao fim da linha. Se Jesus Cristo não tocasse naquele caixão, meu irmão, o final dele seria a sepultura. Jesus toca, cura, e Jesus diz assim: levante-se. E olha que interessante, meu irmão. A Bíblia diz que o rapaz, ele levantou-se. Mas a Bíblia diz, Jesus diz para ele assim: levante-se. E a Bíblia diz que ele sentou-se. Por que ele não pulou num pulo só? Por que ele não ficou de pé de uma vez só? Sabe por quê, meu irmão? Porque a vida com Deus tem estágios. A vida com Deus tem momentos. A vida com Deus, a palavra do Senhor nos diz: alegrai-vos no fato de vocês passarem por diversas provações. São estágios. Você vai viver estágios com Deus. Você vai viver o estágio de primeiro você se sentar para conhecer a boa vontade do Senhor. Depois você vai se levantar para conhecer a agradável vontade do Senhor. E depois você começará a caminhar para conhecer a perfeita vontade do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus tem estágios para a tua vida, então não desista. Se alegre, porque Deus está te preparando, meu irmão e minha irmã, para aquilo que Ele tem para entregar nas tuas mãos. E aquilo que Ele tem para entregar nas tuas mãos, você precisa passar por certos estágios. Nós temos passado isso aqui, nós estamos vivendo na pele isso. Estágios. Eu me lembro dos tempos que nós íamos para Florianópolis, eu e o Fabiano, há 1 ano e meio atrás, completamente desesperados, sem saber o que fazer, sem saber qual o caminho ia seguir, mas nós ardíamos no nosso coração a necessidade de aprender, de passar por aquilo ali, de passar por aquele tempo. Nós, ao mesmo tempo que nós ficávamos apavorados, nós não conseguíamos desistir, porque Deus estava nos colocando estágio. Deus pegou 2 mortos, nos fez sentar, para nós conhecermos a boa vontade do Senhor, para nós conhecermos, aprender a ser lapidados no Senhor. Depois, meu irmão e minha irmã, Deus nos ensinou a viver a boa vontade, a agradável vontade do Senhor, e nós começamos a viver já um novo tempo. Aí nós já começamos a receber convites para pregar aqui, pregar lá, pregar aqui, pregar lá. E aí até que o Senhor, agora neste ano, em fevereiro, Deus nos deu uma palavra profética que disse: chegou a hora de vocês começarem a viver a perfeita vontade do Senhor. E Deus hoje está aqui junto conosco, o Espírito Santo de Deus hoje está aqui junto conosco, e nós temos a oportunidade de adorar ao Senhor, e nós vamos ainda chegar em locais extraordinários, meu irmão, porque Deus é um Deus que nos dá as coisas em estágios. Às vezes a gente quer tudo de uma vez só. Muitas vezes a gente espera as coisas de uma vez só.
Deus aqui, Jesus Cristo aqui diz: levante-se, o menino se senta. E aí a Bíblia diz que depois que ele se senta, versículo 15, a Bíblia diz que o jovem sentou-se e começou a conversar. Quando você se sentar, meu irmão, quando você entender que você precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, responder ao Espírito Santo de Deus, você vai começar a ter revelações, você vai começar a ter relacionamento, você vai começar a conversar com Deus, Deus vai começar a conversar com você, você vai começar a ouvir aquilo que você não ouvia antes, você vai começar a descobrir aquilo que para você não fazia ideia de que existia, porque quando você toma uma atitude diante do Senhor, Deus começa a se revelar para você, Deus tem interesse em fazer você crescer, desenvolver, é isso que Deus quer para a tua vida. E aí a Bíblia diz que Deus pega, Jesus Cristo pega e entrega aquele filho para sua mãe. Meu irmão, olha que interessante isso aqui. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos colocar a nossa confiança em Deus, colocar a nossa confiança nas mãos do Senhor, colocar os nossos projetos na mão do Senhor, termos o Senhor como nosso principal sócio em tudo que você for fazer, porque o homem falha, o homem peca, o homem te deixa, o homem te abandona, o homem te trai, mas Jesus Cristo te entrega na mão aquilo que você tem esperado. Não espere de homens, meu irmão e minha irmã, espere do Senhor Jesus Cristo. Ele vai entregar na tua mão aquilo que você precisa. Foi Ele quem entregou aquele filho nas mãos daquela viúva, foi Ele quem mudou a história daquela viúva, é Ele quem vai mudar a tua história em nome de Jesus. Creia no Senhor, Senhor Jesus, creia no Deus que você serve, creia no Deus que você está vindo servir neste local, meu irmão, porque Ele vai te entregar a vitória em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria que você que está aqui dentro, enquanto o Tiago prepara uma canção, olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 16. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Meu irmão, será que você pode nessa noite dar um brado de vitória diante do Senhor, porque Ele interveio na sua causa? Será que você pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele interveio naquela situação, que só Ele poderia colocar a mão, só Ele poderia mudar? Será que você tem aqui dentro hoje, existe alguém aqui, que tem um testemunho vivo, daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na tua vida? Se você tem esse testemunho, meu irmão e minha irmã, eu quero que você espalhe. Se você tem esse testemunho, minha irmã, eu quero que você conte, eu quero que você espalhe por onde quer que você passar, porque a palavra do Senhor nos ensina a nós sermos testemunhas vivas daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor realiza. Existe muita gente, meu irmão, que não tem mais esperança. Existe muita gente, meu irmão, que está caminhando a passos largos para uma cova, e uma cova profunda. Mas se você contar que Jesus Cristo interveio na tua vida, se você contar que Jesus Cristo mudou a tua história, se você contar que o Espírito Santo de Deus mudou a tua situação, restaurou o teu casamento, curou os teus filhos, se você contar isso, meu irmão, pode ter certeza que Deus vai te abençoar ricamente, Deus vai prosperar os trabalhos da sua mão, Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer você ser exaltado nessa terra. É para isso que Deus nos abençoa, para que nós contemos, para que nós falemos para os outros, para que nós possamos ser testemunhas vivas. Mas eu quero orar com você, meu irmão, que de repente chegou nessa noite aqui, como essa viúva. Tem gente aqui dentro hoje que chegou como essa viúva, com as suas expectativas no fundo do poço, com os seus sonhos enterrados. A Bíblia diz que ele olhou para aquele jovem e disse assim: jovem, se levante. Quantos jovens estão enterrando os seus talentos? Quantos jovens estão enterrando os seus sonhos? Quantos jovens que estão caminhando, meu irmão e minha irmã, a passos largos, porque não tomam não determinam no seu coração fazer um compromisso com Deus, colocar os seus talentos, as suas aptidões. Quantas pessoas que estão deixando os seus sonhos se perderem? Quantas pessoas que não veem mais expectativa nenhuma de vida,
Você pode até ter entrado aqui, meu irmão, mas hoje você encontrou aqui uma multidão que está caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Uma multidão que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Um povo que está indo para um local de descanso. Um povo que vai encontrar em Deus e de Deus aquilo que veio buscar. Nós temos a certeza da salvação. Nós temos a certeza de que as promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida. Lá na porta você vê na entrada dessa igreja, pois a promessa é para você, a promessa é para os seus filhos, a promessa é para aqueles que estão longe, a promessa é para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. É o Espírito Santo de Deus que exerce em nós tanto querer quanto realizar. Se você entrou aqui nesta noite, saiba que Deus pode restaurar, saiba que Deus pode mudar a tua vida. Se você está vivendo, meu irmão e minha irmã, estes problemas que essa viúva está vivendo, se você quer receber do Senhor uma restauração para a tua vida nesta noite, eu quero que você saia do teu lugar. Eu quero que os obreiros venham aqui à frente e eles vão te ungir com óleo, e você vai receber do Senhor, meu irmão, aquilo que Deus tem preparado para você. Deus não vai deixar morrer os teus sonhos. Deus não vai deixar morrer o teu propósito. Deus não vai deixar morrer a promessa que Ele colocou sobre a tua vida. Tudo o que você tem que fazer é se levantar e tomar o primeiro passo, e dar o primeiro passo, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Eu queria que a igreja começasse a adorar no nome do Senhor. Esse momento, meu irmão, na igreja sempre é um momento de guerra espiritual. O inimigo nunca vai querer, meu irmão, que as pessoas tenham sonhos. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Neste momento de guerra espiritual, eu quero que a igreja do Senhor Jesus Cristo faça aquilo que os discípulos fizeram, faça aquilo que aquela multidão fez. Começou a interceder por aquela mulher, começou a interceder por aquele filho, e Deus fez a obra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero te ouvir, entender teus planos, conhecer aquilo que tens preparado para mim. De minhas vontades, aleluia, além de tudo glória aquilo que espero de mim, ir além do que eu possa imaginar. Glória a Deus. Aleluia. Em ti vou mais, em ti eu posso mais. Incomparáveis, inimagináveis são teus caminhos, Senhor. Em ti vou mais, em ti eu posso mais. Incomparáveis, inimagináveis são teus caminhos, Senhor. Quero te ouvir, entender teus planos, conhecer aquilo que tens preparado pra mim. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, querido Espírito Santo.
Meu Pai, neste momento, Senhor, venha sobre o teu povo. Venha sobre os corações que estão aqui na frente, Senhor Deus. Pessoas que têm sonhos, pessoas que têm projetos, pessoas que por um motivo ou outro, Senhor Deus, acreditaram, Deus, que esses sonhos morreram. Querido Espírito Santo, o Senhor é um Deus que ressuscita. O Senhor é um Deus que restaura. O Senhor é um Deus que traz a graça. O Senhor é um Deus que traz o renovo. O Senhor é um Deus que unge. O Senhor é um Deus que levanta aquele que está no pó. Querido Espírito Santo, venha com a tua unção e com a tua graça sobre cada um, Pai. Restaura cada sonho, restaura cada projeto. Que aqueles que chegaram aqui nesta noite, Senhor Deus, como aquela viúva, achando, Senhor, que não tinham mais jeito e solução para a sua vida, que eles saiam daqui com a convicção, Pai, que os seus sonhos foram restaurados. Que eles saiam daqui com o Espírito Santo de Deus habitando dentro dos seus corações. O fiel conselheiro, o fiel consolador, aquele que nos ensina, aquele que gera o fruto, aquele que faz nascer, aquele que faz crescer. Querido Espírito Santo, envia a tua unção poderosa sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, Deus, visita cada um, Pai. Que eles sejam transformados pelo poder da tua palavra, Senhor. A palavra não é nossa, a palavra é tua, querido Espírito Santo. Assim como uma semente cresce, germina, dá frutos, que eles aprendam, Senhor, a viver, Senhor Deus, usufruindo, Pai, dos benefícios de uma vida contigo. Que eles possam, Senhor Deus, frutificar, que eles possam ser testemunhas. Aquela viúva saiu e voltou para sua terra testemunhando que o Senhor Jesus Cristo restaura. Que todos sejam restaurados, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar assento. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.